Mário Bortolotto, autor, diretor, ator, trabalho com teatro já, sei lá, uns 30 e tantos anos, não sei, eu perdi a conta. Quais foram as suas últimas peças que você escreveu? As últimas. Acho que foi a trilogia da amizade que eu escrevi, que é o Borrasca, Pior das Intenções e o Whisky Hambúrguer, que é uma trilogia sobre amigos. Primeira é sobre dois amigos homens, Pior das Intenções são duas amigas mulheres e o Whisky Hambúrguer é um casal de amigos. Como que se desenvolve essas peças? Sobre o que elas tratam? Na verdade, assim, eu penso muito nisso, assim. Eu sou um cara meio preguiçoso até, assim, para escrever, né? Para teatro. Apesar de ter mais de 50 textos, mas eu sempre escrevi meio pela necessidade, assim, sabe? Pô, tem que montar uma peça para mês que vem, então eu sento lá e escrevo. Então eu nunca penso assim, tipo... Nunca escrevo por diversão, sabe? Por diversão eu vou escrever poesia, escrevo conto. Eu vou escrever outra coisa que me dá mais... Não é que teatro não me dá prazer, mas... É igual ler teatro. Ler teatro não me dá muito prazer, né? Eu gosto de fazer teatro. Mas escrever teatro, ler teatro, por exemplo, não é um negócio que eu gosto muito de fazer. Eu prefiro ler um romance do que ler teatro. Então, na verdade, eu escrevo meio forçado, às vezes, assim, sabe? Tem uma pauta no teatro, tal, para um texto inédito seu. Aí eu vou lá, sento e escrevo. Então, basicamente isso que eu faço. A gente tinha aqui uma agenda para cumprir aqui no teatro então eu escrevi os textos por conta disso. Mesmo do jeito que a gente ganhou um fomento aqui há 3 anos atrás, mas sei lá, faz tempo, não lembro quando foi. Eu tinha que entregar 3 textos inéditos, então eu escrevi. Eu adaptei Mulheres do Bukowski, escrevi O Inferno em Mim e O Quarto de Hotel. Então é meio assim que eu escrevo para teatro. Agora, por exemplo, a gente foi aprovado no projeto e eu vou ter que escrever um texto. Já comecei. Mas assim, é meio data de entrega, sabe? Eu tenho que entregar o texto dia 30, eu escrevo dia 29. Eu sou muito relapso nesse sentido, assim, né? Mas é mais ou menos o meu método, eu só trabalho sob pressão. Não consigo assim ter aquela disciplina de puta. Acordo hoje, à 1 da tarde, vou ficar trabalhando até 7 da noite, até sair a porra do texto, até desenvolver os personagens, etc. Puta, eu fico pensando muito, na verdade, acho que meu método, assim, eu tô às vezes no bar bebendo e tô pensando no texto, tô conversando com um amigo e tô tendo ideias pro texto, assim. Eu trabalho muito assim. E aí, quando eu sento para escrever, assim, no último dia, nos 2 últimos dias, tá tudo meio formatado na minha cabeça, assim, no HD aqui, né? Então, quando eu sento lá, ele meio que flui naturalmente o texto, assim. É sempre assim. Mas eu gostaria muito de ser mais disciplinado, assim, sabe? Tipo, vou pegar o mês de março inteiro para escrever um texto. Mas não é. Acho que nessa vida eu não vou conseguir ser assim. O escritor não precisa escrever todo dia, então, né? Não precisa. Eu preciso escrever quando está com vontade. Eu escrevo todo dia alguma coisa. Não necessariamente teatro, né? Mas todo dia eu escrevo alguma coisa, sempre escrevendo, né? Eu estou no bar aqui bebendo, eu tenho uma ideia, eu já pego um caderno, um guardanapo e estou escrevendo, enfio no bolso, chego em casa, passo para o computador. Na verdade, eu estou escrevendo o tempo inteiro. Agora, assim, é sempre dessa maneira meio caótica, meio desordenada, infelizmente, eu digo. Porque eu admiro muito quem é um escritor que trabalha realmente todo dia. O cara fala assim, vou trabalhar hoje da 1 da tarde até as
8 da noite, nem que não sair nada, eu vou ficar na frente do computador ali, insistindo. Eu acho do caralho o cara que faz isso. Eu admiro muito, eu sento na frente do computador, eu me distraio muito rapidamente, assim, sabe? Mais hoje com Google, com Facebook, o caralho, você vê o YouTube, quando você bobeou, você tá em outro mundo ali já. Aí eu falo, pô, tô fazendo um café, daqui a pouco eu passo pela sala, ligo a TV, tá passando um filme, eu já fico assistindo, entendeu? Então eu tenho esse problema, assim, de não ser disciplinado. Quando você escreve, você sempre escreve textos realistas? Acho que eu já escrevi um pouco de tudo, assim, né? Meio. Mas eu acho que eu gosto mais do teatro realista, assim, né? E não só o teatro realista, eu escrevo um conto também muito realista, mesmo até poesia. Acho que você vê um personagem falando aquele poema, assim, eu sou meio direto, eu não fico buscando muita metáfora, eu quero ir direto ao assunto, né? Então eu tenho acho que essa predileção, pela coisa realista mesmo, assim. Mas eu já escrevi acho que um pouco de tudo já, assim, tinha peças muito malucas, assim, tipo Vem Pra Chuva Baby, Fuck You Baby, que eram peças meio loucas, né? Não tinha nada de realismo aqui, né? Apareciam personagens vindo do nada e falavam as besteiras. Então acho que já tive de tudo um pouco, assim. E qual que é a dificuldade de transpor para o palco o realismo? Eu não tenho muita dificuldade, assim, agora, porque eu trabalho com isso há muito tempo. É difícil às vezes os atores entenderem isso, com quem você está trabalhando, né? Você tem que meio que trabalhar com a sua turma, que está meio acostumado a trabalhar com você. Que você se comunica rapidamente com eles. Rapaziada, é assim, para que não dá trabalho. Você pega um ator acostumado a exagerar tudo, por exemplo, sabe? Os atores que entram no palco e acham que tem que, para fazer um bom trabalho de ator, tem que fazer tudo meio over, que eu estou no teatro, tem que falar uma voz acima, caralho, os gestos tem que ser tudo largos, que tem uma escola de teatro que ensina isso, né? Eu acho que aí fica falso, sempre eu fico assistindo e falo, meu, não acredito em nada que ele está fazendo. Então eu acho que quando você faz realismo, você tem que ter esse cuidado, né? Você esteja num palco de teatro que tem que projetar a voz, né? Você tem que ter esse cuidado de projetar a voz, etc. Mas tem que ter esse cuidado de ser o mais possível próximo da verdade, assim. E não ter essa vaidade, eu acho, assim, de querer fazer coisas muito grandiloquentes para chamar muita atenção, sabe? Às vezes, eu acho que o cinema tem essa coisa de detalhes, eu acho que o teatro também pode ter. Eu já tenho notado há muito tempo que às vezes eu faço coisas muito pequenas, assim, no teatro, sabe? Coisas mínimas, assim. Tá falando um texto e tem uma marcação que eu pego e fico coçando a unha aqui só, assim, meio. Aí eu já vi que tem pessoas que dizendo, meu, adorei aquela parte que você tá falando, você tá mexendo na unha. Entendeu? Quer dizer, o cara notou que eu fiz aquilo. Aquilo é uma marca, não é uma coisa que eu improvisei na hora, sabe? É uma marca que eu criei e que não é teatral, assim, pensando nessa escola teatral, teatro, sabe? Tudo tem que ser muito grande. É uma coisa mínima, né? Então, acho que tem muito isso, assim. Esses detalhes da realidade, né? É, da realidade, acho que... E é tudo muito... As pessoas acham que você tem que ser meio que... para ser realista, ou naturalista, você tem que... fazer coisas muito... Como é que se diz? Tem que improvisar em cena, né? Então, pô, tem improviso, aí fica muito natural o que eu tô fazendo e tal. Eu acho que o grande barato é você solidificar uma marca que é simples, e aquela marca ficar tão orgânica em você, ficar tão natural,
que parece que você está fazendo aquilo na hora, sabe? Coisas mínimas mesmo, assim, de coçar a sobrancelha na hora tal, de pôr a mão na mesa e bater só o dedo pro dedo, só o dedo mindinho, assim, sabe? Justamente naquela fala X que você fala todo dia, você faz sempre esse movimento. E bate, põe o bate. Aí parece que o ator está fazendo aquilo na hora, e não é, sabe? Você marcou aquilo. Pode não significar nada para um monte de gente, mas para você significa. Aquilo te ajuda em tudo. Se você vê, você já está falando o texto naturalmente, está botando a mão aqui, falando, te ajuda até a lembrar o texto, se você está num daqueles dias que de repente pode dar um branco de texto na sua cabeça, uma coisa puxa a outra tão naturalmente. Então, na verdade, eu sou muito assim, detalhista pra caralho quando eu faço teatro. E é tudo muito preciso e às vezes as pessoas acham que é coisa meio jogada, assim, parece que o cara tá fazendo na hora. E eu sempre trabalho muito isso. E insisto para que os atores também façam. Agora, é claro que não vou obrigar ninguém a fazer exatamente assim, porque também cada ator tem o seu método, né? E acho que quando você trabalha com atores que vêm de escolas diferentes, você tem que respeitar o método deles também, né? Não é impingir o seu e obrigar os atores a seguir o que você acredita. Eu acho que está fazendo o seu teatro, então naturalmente tem que ter uma troca aí, tem que ter uma compreensão, tem que ter um esforço dos atores para fazer esse jogo, né, pô? Né? Agora, eu não tento obrigar ninguém assim a fazer exatamente o que eu espero, mas eu gosto de conversar com o ator, isso, se você fizer assim, vai ficar tão mais verdadeiro, vai ajudar tanto você. É difícil o ator entender. Agora, atores que trabalham comigo há muito tempo já sacam isso. Né? Além desses detalhes, o que é mais, qual outra ferramenta importante para o teatro realista? É você acreditar no que está fazendo, né? Se você acreditar, a plateia acredita, né? Tem aquela frase do Jorge Luiz Borges que ele fala que o ator ele tá mentindo com a plateia que finge acreditar nele, né? E mais ou menos isso. Então quando você não está mentindo e você, quer dizer, lógico que está mentindo, mas você finge tão bem a mentira que a plateia pode acreditar que é verdade. Não quer dizer, a plateia sabe que é teatro, ninguém está enganando ninguém nesse sentido. Mas tem vários momentos que eu estou assistindo uma peça assim, que eu esqueço que eu estou no teatro. O ator me ganha, assim, sabe? É lógico que isso vai durar 5 segundos, tal. Daqui a pouco eu volto, já olha, puta, aquela luz está mal afinada, né? O cara fez um barulho aqui do lado, o cara se coçou aqui, a mina fez um comentário. Mas eu acho que há esses momentos que você realmente mergulha ali, é porque o ator está sendo verdadeiro. Eu acho que a peça foi tão bem construída para te iludir. O teatro é a ilusão, né? Que conseguiu cumprir o propósito do diretor da peça. Como construir diálogos realistas, né? Como que você engloba o público nessa realidade, né? Dessa realidade da peça, né? Que não é uma realidade em si. Né? Você tem que ouvir o seu personagem falando, cara. A partir de você acredita nos personagens que você está escrevendo, você ouve eles falando, e cada um fala de um jeito, cada um tem uma métrica particular. Quando você começa a ter essa capacidade de ouvir os personagens falando, é tão natural às vezes, sabe? Então o personagem está falando com o outro, e tem um personagem que é mais comedido, ele fala de uma maneira mais polida, né? Então você tem que ter esse cuidado. Então ele nunca fala igual o outro que é mais exasperado, que ele é mais ligado na tomada, etc. Quer dizer, então cada um fala de um jeito. Às vezes fica natural um cara falar assim, ô meu, você gostou do que eu fiz ontem? E o outro cara fala, muito, muito, muito. Tem um cara que fala assim, o outro cara fala assim, muito. Porque é diferente o ritmo de cada um, sabe? Então tem que ter esse cuidado. Senão fica coisa padrão, parecendo tudo igual, todos os personagens falam igual, parecem igual. Então você tem que pensar no personagem que você está escrevendo e a partir de quando você visualizou o personagem, você entendeu ele, já sabe como ele fala. Então a hora que você está escrevendo, você está ouvindo ele falar.
E você tem que ter essa capacidade de estar escrevendo e às vezes não se preocupar tanto em ser literário, porque às vezes você quer ficar que o texto fique tão bonito que você fica preocupado em ser literário para ser bonitinho, para as pessoas acharem bonito quando estão lendo o texto. E na verdade esse texto está servindo para o palco. Como eu disse, eu acho meio chato ler teatro, porque teatro às vezes é meio chato de ler. Justamente por causa disso, porque é um texto que não foi escrito para ficar no papel, para ficar adormecido ali. É um texto para ganhar vida com pessoas falando. Então, eu acho que o básico é você realmente criar os personagens, acreditar neles, entender como eles falam, ficar íntimo dos personagens. Eu acho que a partir daí é fácil você escrever. Assim. A partir de quando você conhece os personagens e você ouve esses personagens falando na sua cabeça enquanto você está... Vira mágica, é muito fácil sentar e escrever. Então é o problema do personagem que dá a situação da peça. O personagem te leva, às vezes, naturalmente, né? De repente você está escrevendo, você nem sabe direito para onde o personagem vai, né? Qual a atitude que ele vai ter. Mas de repente ele tem uma atitude, esse personagem teria essa atitude agora. Ele falaria exatamente isso agora. Ele agiria dessa forma agora, que você já conhece todo o personagem. E esse personagem te conduz para escrever daquele jeito. Né? Acho que acontece muito isso comigo, pelo menos. Quando você cria, você pensa no enredo ou você parte do personagem e o personagem que vai trazendo esse enredo? Acho que tem várias maneiras de preparar nesse tom, né? Então, acho que não tem isso. Às vezes eu tenho uma ideia na cabeça de uma peça, um pequeno argumento só, e a partir dali eu começo a escrever. Mas eu tenho só o título de uma peça, eu gostei tanto daquele título que eu tenho que escrever. Foi o que aconteceu com Nossa Vida no Vale do Chevrolet. Eu tinha o título na minha cabeça, não tinha mais nada. Eu tinha visto um comercial de Chevrolet na televisão, fiquei com isso na cabeça. Não sei por que apareceu isso na minha cabeça, vendo que Nossa Vida no Vale do Chevrolet. Porque a minha cabeça foi assim, esse é um título bom. Isso... Eu vendo o comercial, nem comercial tinha esse título, não tinha nada. Só tinha o Chevrolet passando e um rock and roll tocando. Mas eu bolei o título a partir desse comercial, a partir de ver esse Chevrolet. E aí eu fiquei com isso, assim, preciso bolar um título, uma peça para essa porra desse título agora. Eu fiquei pensando, uma família que rouba carros. Aí, a partir daí eu criei os personagens. Falei, vai ser legal se for 3 irmãos. Né? O pai deles roubava carro e morreu. Tem uma irmã que é putinha. Né? Assim, aí fui criando os personagens. Agora, quem é cada um desses caras? Qual a personalidade de cada um? Um é mais porra louca, o outro é mais centrado, meio desiludido, etc. Aí você vai criando esses personagens e a partir daí a história vai naturalmente ela vai se conformando. Aí você tem a ideia, esse cara podia morrer no final, pai. Aí você constrói para isso, né? Se esse cara morrer, vai dar um gancho legal para eu desenvolver a partir daqui e tal, beleza. E tem uma proximidade maior com o irmão mais novo e tal. Se o irmão mais novo matar, o velho matar o novo. Que caralho, isso é uma coisa meio, né? Quase Shakespeare. E aí eu falei, né? Então, na verdade, não é que estava na minha cabeça tudo. Ela foi se formando conforme eu fui escrevendo. E assim por diante, assim, acho que quase todos os meus textos foram assim. Eu não sei muito quando um texto meu, como é que ele vai terminar. Né? Esse exercício eu faço com quase tudo assim, que eu escrevo. Acho que eu nunca tive um texto que eu sabia onde ia dar no final. Assim. Eu fui escrevendo e aí falei, já pensou se fizer isso? Aí acaba, assim, sabe? Até um romance como Mamãe Não Voltou do Supermercado, que é um romance policial, etc. Você tem que ter o crime, o que vai acontecer, por que aconteceu, onde vai dar, quem é o assassino, etc. Eu não sabia nada. Eu comecei a escrever, eu tive a ideia do título de novo. Mamãe Não Voltou do Supermercado. Por que essa filha da puta não voltou do supermercado? Fiquei pensando, porque mataram ela. E se eu criar um personagem que é o filho dela, que quer descobrir quem matou e por que matar uma senhora que é inofensiva, que não fez mal pra ninguém, etc. Aí eu fui criando isso, fui escrevendo a história, mas eu não sabia quem tinha matado ela. Aí no final eu falei, puta do caralho, pode ser isso. Aí vou armando esses ganchos para conseguir no final ter esse desfecho e ficar satisfatório para mim, pelo menos, né? Então, é isso.
acontece muito, né? Quer dizer, acontece muito assim, por exemplo, quando eu escrevi Borrasca, eu escrevi pro Paulo de Tarso. Né? Isso que eu pensava nele o tempo inteiro que eu estava escrevendo. E aí o cara me morre. A peça ficou praticamente uma homenagem para ele, né? Porque ele vira o personagem, ele era o cara que eu pensava nele, porque eu chamei ele para atuar. Assim como o Urtigão era a cara dele, assim, apesar de não ter escrito para ele. Escrevi pro Everton, que era um outro cara, né? Que eu também escrevi pensando nos atores e pensando na vida deles, no jeitão deles, etc. O Picanha, é engraçado que o Picanha praticamente virou a peça, assim, sabe? É impossível fazer o Borrasca sem pensar nele, né? Então acontece muito isso. Quando eu escrevi o Whisky Hambúrguer, eu estava saindo de uma relação eu tinha terminado a relação com a minha namorada e estava vivendo aquilo, então foi a partir do lance real também que eu escrevi. Eu acho que eu pegava muitas peças minhas, a maioria tem algo assim, vem de alguma coisa real que eu penso que eu vivi e que ali de alguma maneira entrou na peça. Eu acho que algumas vezes já falaram que tem um personagem meu que percorre quase todas as peças, se pegasse, né, meio alter ego, assim, como o Jack Kerouac, o Bukowski e tal, o Henry Miller, tem o alter ego deles que percorre os livros deles. Eu acho que as minhas peças, se você pegar, tem sempre um alter ego ali. Às vezes é o protagonista, às vezes é um personagem secundário, né? Ou então é uma mistura, às vezes, um pouco. Você pega os três irmãos do Chevrolet, eu acho que os três têm um pouco de mim. Então eu escrevi tem um pouquinho ali, tem uma coisa meio porra louca no Lupa, que é minha, tem uma coisa meio introspectiva, meio que tá no Monk, tem uma coisa meio ingênua e inocente e esperançosa que tá no Slide. Então tem muito isso, assim. Agora, assim, de um fato que inspirou mesmo, com certeza tem, só preciso pensar um pouco, porque são mais de 50 textos, mas deve ter, sim, né? Homens Santos e Desertores, se você pegar, tem muita coisa da época do seminário, aquele cara lá. São muita coisa que eu vivi no seminário, ele é um ex-seminarista. E ali, os dois personagens, um pouco, sou mais ou menos a minha personalidade, meio já desgastada, meio desesperançada, no sujeito velho. E aquele garoto esperançoso que eu era com aquele moleque. Que sabe que não vai dar certo, mas que está insistindo. Eu era assim, né? Eu sabia que não ia dar certo, estava insistindo. E aí, num determinado momento, o garoto fala do pai dele, que era um motociclista também, pô, desesperançado e tal. E esse personagem está no Inferno em Mim, né? Que é o motociclista que o Nelson Pérez faz. É esse personagem dessa peça do Homem Santos. Então, na verdade, tem os links, né? Sempre nas minhas peças, assim. Todos eles. Enfim, se eu começar a pensar nisso, eu vou conseguir achar link em tudo, assim. Como se fosse uma construção de um universo paralelo. Assim. É um universo mesmo. O Kerouac falava que ele jamais iria escrever uma biografia, porque se alguém quisesse saber da vida dele, era só pegar os livros todos, juntar, tá tudo ali. Era a vida dele, né? E se você pegar um cara como o Bukowski, ler a biografia dele, você pegar os livros, tá tudo ali também, sabe? É lógico que nos livros tem um pouco mais de fantasia, você se permite a isso, né? Afinal, supostamente você está escrevendo ficção, né? Mas, puta, nem sempre né, cara? A gente escreve, eu acho que 60% não é ficção, cara. Assim, 40% deve ser ficção, né, que você inventa, quase tudo, até em teatro, né? E eu penso muito nisso. Você pensa em Mário Prata, por exemplo. Eu conheço o Mário, eu acho que muita coisa do que ele escreveu ali, sabe, nas peças dele, por exemplo, tem a ver com ele, né? Porque ele tinha essa coisa política no Fábrica de Chocolate, sabe? Aí depois tem as outras peças dele, o Besame Mútil, que basicamente é a infância dele, depois, sabe, tem um cara que vira escritor, entendeu? Então você pegar tudo isso, o Bivar, você pegar o Bivar também tem muito isso, os personagens dele. Então é só você pensando. E aí tem uma hora que acaba, olha pra você. Quando
o dramaturgo, o escritor, ele para de viver a vida dele, assim, né? Eu acho que ele fica bem sem assunto, saca? Ele fica buscando, assim, tal, vai ler pra caralho, pode ficar trancado na biblioteca lendo 12 horas por dia, ele fica pescando assunto dos outros, mas não, eu acho que ele não tem mais tanto tesão pra escrever, assim, sabe? Eu acho que quando você tá vivendo e tendo situações na sua vida que ou conhecendo pessoas que te inspiram, isso é muito rico pra sua dramaturgia, pra sua literatura. Isso fatalmente vai entrar, você nem sabe como vai entrar. Não é uma coisa pensada, sabe? Tipo assim, puta, eu vou escrever um personagem baseado naquele cara ali que estava no bar hoje conversando comigo. Não. De repente você está em casa escrevendo, você lembra daquele cara que está batendo papo com você no boteco, você lembra que ele falou um negócio, ou você lembra o jeito que ele olhou, assim, aí parece que o jeito que ele olha, o jeito que ele está sentado tomando uma cerveja, você imagina o mundo atrás daquilo, né? Pô, aquele cara deve ter vindo de tal lugar. Aí é a tua cabeça, você está viajando. De repente é o contrário de tudo que você está pensando. Né? Mas eu acho que é tudo isso o tempo todo, né? Você vai tomar um café na padaria, você vê uma senhora entrando, né? Eu lembro que eu fui assistir um filme uma vez sobre a Sylvia Plath e eu vi uma senhora sentada do meu lado assistindo o filme o tempo todo, assim, o cinema estava vazio, não tinha ninguém no cinema, estava eu e essa senhora e mais acho que uma pessoa lá na frente. E aí eu lembro que puto, o filme acabou. O filme nem é grande coisa, o filme meia boca e tal. Quando acendeu a luz, eu olhei pro lado e ela tava chorando. Uma senhora de quase, sei lá, uns 80 anos. Aí eu falei, puta, emocionou essa senhora esse filme, né? Sobre essa poeta que se suicidou, caralho e tal. E aí eu fiquei seguindo ela, sabe, cara? Eu esperei ela levantar pra sair. Aí eu vi ela descer, aí eu fui atrás dela, sem ela notar que eu estava seguindo ela, cara. Né? Que não vou ter que explicar para ela porque que eu estava seguindo ela, que eu não era um maníaco sexual nem nada. Aí, e aí eu vi ela saindo, ela parou para tomar um café, e eu fiquei acompanhando ela, sabe? Para mim aquele lá é um personagem que está na minha cabeça, que uma hora vai entrar numa história minha, sabe? Quer dizer, até escrevi no blog, tem até um texto publicado sobre ela, Senhoras Choram por Sylvia Plath, mas assim... Mas esse personagem tá na minha cabeça o tempo todo, eu sempre lembro dela, sabe? Então, eu acho que uma hora, assim, involuntariamente, ela vai entrar no texto meu, assim, vai virar um personagem, vai ser uma mãe de alguém, vai ser, sei lá, né? Ou uma senhora louca que vai chegar em casa, depois de ter visto o filme, e vai acender um baseado e tomar um uísque, pensar naquela poeta, escrever um poema, enfiar a cabeça no forno, sei lá, entendeu? Tudo pode acontecer, né? E, Mário, para criar diálogos realistas, né? Como que é possível criar diálogos dentro dessa história que não soem como um pensamento, né? Soem como uma fala mesmo, né? E que história, por exemplo? De uma dramaturgia, né? Você busca criar que a situação se passa pelos pensamentos do personagem ou pela troca de diálogo, né? Por esse embate de diálogo. Tem todo tipo, né, cara? Eu gosto de diálogo, gosto muito de diálogo, né? Eu não gosto de monólogo, né? Eu não tenho saco pra monólogo, assim. Eu não gosto nem de assistir monólogo, nem de fazer, né? Mas eu acho o diálogo, assim, muito mais interessante, né? Mas é gosto pessoal, cara. Tem gente que escreve monólogo tão bem, né? Fica falando consigo mesmo, né? Monólogo é falar consigo mesmo, né? Então o tempo todo parece que tá falando pra alguém, lógico que tá falando pro público e tal. Mas é uma coisa muito pessoal, você está ali falando com você mesmo. Né? Eu prefiro escrever diálogo sempre. Eu prefiro trabalhar como ator, jogando com o outro sempre. Eu gosto mais. Né? E tem mais facilidade. Então. Talvez tenha mais facilidade. Tá? Não sei. Apesar que eu já escrevi, você vê quantos monólogos? 2, né? 2 monólogos. Gravidade Zero e o Fora de Hora. E fiz o Kerouac, que não era meu, como ator, do Maurício Mendonça. E agora tá fazendo o monólogo do Lucas, né? Que é o Kennedy, que ele escreveu. Que massa. E por que, eu sei que é redundante, mas por que o diálogo, né? Ou como construir um diálogo que vire um jogo, né? Que faça sentido ali dentro daquele jogo, né? Que não seja
um pensamento, um diálogo solto, né? Mas como que a temática vai influenciando nesse diálogo, né, dos personagens, né? Cara, pra mim é muito simples. Eu imagino os caras conversando e começo a pensar, igual aquilo que eu falei pra você já agora há pouco. Você tem os personagens na cabeça, você sabe como é que eles falam, como é a personalidade de cada um, etc e tal. Você bota os dois falando e acabou, não tem muita história, né? Mas eu me divirto muito escrevendo assim, uma cena de bar, por exemplo, que tem uns 8 personagens aqui, sabe? Conversando. Eu me divirto muito com isso, sabe? Às vezes o cara tá lá lavando o prato e ele se intromete na história que tá rolando aqui. O cara fala uma bosta de lá, sabe? Aí entra, a pessoa sai do banheiro, acabou de mijar e vem aqui, e entra no meio desse assunto aqui, e o outro aqui reclama. Pá. Eu acho muito divertido isso. Que hora que aquele personagem ele tem autorização pra falar, sabe? Que hora que é bom ele entrar falando. Às vezes o cara tá falando um troço super sério pra ele, quase emocionado, quase chorando, sabe? E a plateia fica achando que esse cara vai até o fim. E de repente uma bobagem qualquer, sabe? Um cara entrar aqui e contar uma piada atrapalha todo esse momento aqui. E às vezes isso é real, acontece. Né? Você tá ali, você vai mas não podia ter feito isso, tá tão bacana o cara emocionado. Boba, na vida real não é assim. Na vida real, às vezes tem um cara me contando uma história triste, que a mulher dele largou ele, o caralho, pá. Aí chega o Jiraiya aqui e fala bosta, no meio da... Aí eu olho pro Jiraiya, para de ser inconveniente, cara, o cara tá contando história aqui, pô. Quer dizer, aí o meu personagem fala isso, e o outro não consegue falar porque tá as lágrimas aqui, né? Então, isso é teatro, entendeu? Isso é... Se deixar que os personagens se intrometam, é teatro. Se você botar os dois, um fala, o outro repete. Agora esse aqui ouve. Na vida real não é assim. Na vida real as pessoas não ouvem muito o outro. Sabe? Então o teatro, o que me incomoda muito no teatro é essa educação que os personagens têm, sabe? Que na vida real não tem. Sabe? Então, por exemplo, quando eu escrevi O Que Restou do Sagrado, eu escrevi pensando nisso. Né? Esses personagens, eles falam em cima do outro. Entendeu? Então, assim, acontecia muito isso. E eu dirigi, talvez se um outro diretor dirigiram no Rio de Janeiro agora, eu acho que não entenderam isso, não sei, não assisti. Mas dificilmente o diretor vai entender isso. Eu queria justamente duas pessoas falando ao mesmo tempo. Mesmo que a plateia não entendesse o que nenhum dos dois está falando. Porque na vida real é assim, as pessoas falam, se intrometem, cortam você e atravessam a tua fala, sabe? Então, eu acho que se você conseguir isso, fica muito rico, fica muito verdadeiro e fica muito realista. Né? Eu acho isso bacana. O pessoal fala muito de ação dramática no teatro. A ação dramática não precisa necessariamente ser grandes acontecimentos, né? A ação dramática existe também com duas pessoas sentadas conversando, duas pessoas, como que funciona essa ação dramática, né, para o espectador e para a cena, né? Você tem uns malucos que escrevem para teatro hoje em dia já pensando em cinema, né? O cara já escreve pensando que tem que ter 1000 coisas mirabolantes acontecendo, tem que falar assim, a cena tem que durar 2 minutos aqui, porque senão vai prender a atenção do espectador, já tem que acontecer outra coisa louca ali, né? Vira aquela coisa Sid Field, sei lá, que tem que ter os climas e pá e tal, tem que aqui nesse momento tem que ter o clímax aqui, para depois a plateia dar uma descansada aqui, depois você ter um desfecho fodido ali e tal. Essa merda toda eu não gosto, eu não acredito que a vida é assim também, sabe? Eu acho que a vida também é você às vezes sentar num lugar. Você abre a porta da tua casa, entra um amigo que você não vê há 15 anos, o cara senta no sofá e começa a contar uma história pra você, e você fica ouvindo durante... Você pode ter uma peça inteira sobre só um cara falando, que seria quase um monólogo, mas tem outro personagem que é o cara que ouve apenas, que não tem nem que decorar texto. Olha que legal, uma personagem assim que não tem que decorar texto, é genial, entendeu? E aí o cara fica só ouvindo, isso é teatro pra mim, sabe? Você tem um interlocutor que não fala, um interlocutor que não responde, sabe? Isso é bacana pra caralho. Então eu acho que não tem que ter regra. O teatro não pode ter regra. O teatro tem que ser livre. Sabe o que eu tô falando aqui? Eu tô falando da minha experiência pessoal e do que eu gosto em teatro. Isso não quer dizer que isso sirva pra ninguém, cara, pra nenhum outro dramaturgo. Porque cada dramaturgo tem que achar qual é a praia dele, do jeito que ele gosta de escrever. Se ele gosta de escrever com esse respeito, assim, de uma pessoa fala, outra fala, outra. E cada fala tem que ter uma importância igual e pá. O problema dele, né? Acho que o autor é livre, né? Quando você finaliza um texto, ele se modifica na sala de ensaio? Se sim, como, né, que isso acontece? Né? Ou Cara, é difícil, difícil, se não, por que não? Difícil. Quando eu trago, já tá tudo na minha cabeça do jeito que eu quero. Dificilmente vai se modificar na sala. Eu não tenho essa coisa de
A minha obra não é aberta, ela é fechadíssima, né? Difícil. O que pode acontecer no máximo, é um ator botar um caco muito brilhante que eu incorporo, sabe? E eu aviso, brother, se é muito bom eu vou usar. E quando eu publicar o livro vai entrar. Eu não vou dar crédito pra você não, que se foda. Entendeu? Porque o cara fala um troço muito bacana, de repente colocou um improviso no ensaio que é muito bom, eu vou usar, não tem pudor. Mas isso acontece raramente. Assim, quando eu escrevo, geralmente está muito fechado já, não tem muito espaço para improvisos, assim, que o ator vai criar algo que fique melhor, não. Mas tem atores muito brilhantes que conseguem uns cacos legais, assim. Você falou uma vez, né, que se tá escrito merda é porque é merda, não é? É merda, bosta, não é bosta, né? Porque você tem que pensar na sonoridade das palavras. Quando você escreve, isso que eu tô falando. Quando você está ouvindo o personagem falando, você está ouvindo. Você ouve o cara falando assim, puta, vai a merda, cacete. E esse vai a merda, cacete é muito importante, tanto a merda quanto o cacete. Você fala assim, pô, vai se foder, não é igual. Não tem mesmo peso, não tem mesmo flexão, sabe? Então por que o filho da puta não fala vai a merda, cacete? Porque pra ele é importante. Talvez até a sílaba final, do jeito que se você falar igualzinho, vai funcionar muito mais se você respeitar o autor. Se você acredita no autor, você foi montar aquela peça porque você acredita naquele bosta que escreveu aquilo lá. Então tenta seguir o que ele escreveu, pô. Por que o cara tá mudando suas palavras? As palavras são muito importantes no texto. Né? A gente ama as palavras, a gente que escreve. Nós só escrevemos porque nós somos apaixonados por palavras, né? Eu sou apaixonado por palavras o tempo todo, assim. Então, às vezes eu estou escrevendo um texto de teatro, um romance, um poema e tal. Aí eu quero colocar uma palavra tal. Eu falo, porra, bicho, essa palavra não está me soando bem. Eu sei o que vai dizer isso, vai dizer o que eu quero, mas quando for dita no palco, quando um cara lê esse poema em voz alta, vão entender o que eu falei. Mas não está me soando bem. Então eu vou procurar uma palavra, outra palavra, eu vou no Google, eu vou no caralho, sabe, vou mexendo no meu dicionário, falo, puta, que palavra que vai soar melhor, que diga a mesma coisa, que soe melhor, sabe? Aí eu procurei aquela palavra, coloquei no texto, aquela palavra que me custou ali, sei lá, uma pesquisa de 20, 30 minutos pra eu achar aquela palavra só. Aí o filho da puta do ator vai lá e fala outra palavra, bicho. Sabe, que ele acha que aquela palavra que ele fala soa melhor pra ele. Pô, então... Sabe, pra que serve o porra do dramaturgo, né? Então, você pega e só fala assim, olha, a história é essa, agora digo com as suas palavras. Faz uma coisa meio, né, igual o cinema faz, cara, bosta, né? Dramaturgo, né? O que faz a porra do dramaturgo? Mais especificamente. Para que serve, né, um dramaturgo para trazer esse mundo para o público, né? Ou esse ritmo dessa forma? Talvez qual que é a função desse diálogo, né? Porque o dramaturgo ele cria um diálogo em cena, né? Que dialoga com o público, né? Qual que é a função desse diálogo com o público? Cara, eu não sei, porque... Falar pra você, cara, eu nunca penso muito em público quando estou escrevendo. Eu penso em contar uma história, não sei se aquilo vai atingir o público ou não. Se isso vai emocionar as pessoas ou não. Se vai fazer rir as pessoas. Cara, eu penso muito nos personagens só que eu estou escrevendo. Eu quero servir aqueles personagens, quero servir as minhas ideias do que está vindo, etc e tal, pá. Eu estou escrevendo um negócio e aí eu acabo escrevendo, eu dou risada do que eu acabei de escrever. De onde eu tirei essa merda que tá escrevendo? Sabe? Por que eu pensei isso? Entendeu? Então a cabeça da gente é muito louca já, sabe? Agora, se você está preocupado em escrever pensando no público, eu acho que tem que escrever novela de TV. Existe uma pesquisa de Ibope, está agradando, o capítulo tal não chegou no Ibope X, então amanhã vou ter que mudar tudo, vou ter que matar aquele personagem ali que não agradou, né? O outro personagem, o cara era um cara triste, vai ter que ficar alegre amanhã mesmo, tal, porque as pessoas não estão gostando dele triste. Sabe, essa preocupação com o público é para quem escreve novela de TV. Eu não estou nem um pouco preocupado, cara. Assim, eu acho que eu escrevo pensando em mim, nos personagens, etc. Boto no palco. E aí pode acontecer essa mágica de algumas pessoas se identificarem, se emocionarem,
as pessoas rirem ou não. Às vezes você ri sozinho. Às vezes eu vou assistir uma peça minha, que eu escrevi, e eu sempre dou risada no mesmo lugar, cara. Talvez seja assim, eu acho tão engraçado. Por que ninguém acha engraçado isso? Sabe? Porque o teu humor é muito particular, sabe? Eu já fui assistir peças, por exemplo, que eu não conseguia rir de nada e eu via todo mundo rindo do meu lado, sabe? Eu fui assistir aquela Toque mesmo, sabe? Que é uma peça famosa, tal, né? Comédia, etc. Eu fui assistir a estreia, cara, eu sentei lá para assistir, as pessoas se viravam na cadeira de rir, assim, né? E eu olhava assim, por que as pessoas estão rindo? Eu não tô achando graça de nada disso aqui, sabe? Eu tava achando muito ruim tudo, sabe? Mesmo os atores que eram bacanas, assim, os atores legais fazendo, mas tudo que eles estavam falando e o jeito que eles estavam fazendo para conseguir talvez essa sintonia com esse público que estava rindo muito, não tinha sintonia comigo. Então é natural acontecer isso, sabe? Então também é natural também eu escrever um negócio que eu acho muito engraçado que ninguém acha, sabe? Então acho que é normal. Então eu acho que o autor, o dramaturgo principalmente, ele não pode se preocupar com o público, né? O autor que se preocupa com o público tem que parar de escrever teatro. Devia, né? Ninguém tem que nada, essa coisa de regra fica chato pra caramba. Acho que não pode existir o teatro comercial, né? Acho que pode, tem. Não é o tipo de teatro que eu vou assistir nunca, não é o tipo de teatro que me interessa, que me seduz, mas acho que tem que ter tudo, não tem, sei lá. Eu parei com essa coisa de tem. Eu sempre me policio muito. Quando eu era moleque, eu sempre era um pouco meio caga-regra, assim, sabe? Tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Eu era meio chato até, né? Brigava com todo mundo que não é. Hoje em dia não, brother, faz o que você quiser, porra, né? Deixa eu fazer o meu, faz o seu. Tá? Não me convida pra assistir o teu. Eu não convido pra assistir o meu. Eu não convido ninguém pra assistir peça minha, nunca na minha vida eu convidei alguém pra ver uma peça minha, cara. Porque eu acho que a pessoa pode não gostar, é uma responsabilidade muito grande você convidar alguém para assistir uma peça tua. Porque você está querendo que a pessoa goste, sabe? Então eu nunca convidei ninguém na minha vida. Aí um amigo meu falou, estreou uma peça tua, estreou e tal. Eu vou lá assistir, eu falei, legal, vem aí. Pô, o cara que quis vir, eu não convidei, eu não liguei na casa dele, sabe? Então tem que ter esse cuidado. Né? Para a gente tentar finalizar um pouco, queria pegar. Nunca vi isso, finalizar um pouco. Você finaliza ou não finaliza? Não finaliza, né? Porque finalizar um pouco. Às vezes as ideias somem, né? Uma vez perguntaram para mim, né? Você conhece a Bíblia? Eu falei, um pouco. Eu assim, um pouco. Não tem um pouco, né? Você conhece. Você conhece o quê? A Bíblia, né? A Bíblia? A Bíblia você pode conhecer um pouco. É um pouco, né? É muito difícil conhecer muito. Não, aí eu acho que um pouco tá certo. Um pouco tá certo. Agora, finalizar um pouco é a primeira vez que eu vejo. Nossa. Eu mesmo não conheço. Conheço a Bíblia, mas não conheço muito. Eu não diria que conheço pouco. Mas também muito, eu seria muito pretencioso, porque eu teria que reler tudo aquilo lá de novo. Quando você constrói uma peça, você tenta criar alguma surpresa ali, algo que o personagem tem, mas não foi revelado ainda, e os personagens eles vão meio que sondando, isso se revela, ou o personagem ele guarda para si, as pessoas às vezes ficam atormentando ele ali, né, em algum certo momento, e aí depois vem essa revelação ou algo surpreendente. Você acredita que a peça tem que ter isso? Não tem que ter nada, isso que eu acabei de falar, não tem que ter. Não tem que ter nada. Mas se você criou um personagem que você, já no começo da peça, você acha que aquele personagem vai surpreender as pessoas daqui a pouco. Você prepara essa surpresa, claro. Se você tem esse personagem que você construiu pensando nisso, que esse personagem vai ser surpreendente daqui a 30 minutos, você tem que preparar essa surpresa, claro. Isso aí é uma carpintaria teatral, né? Como que se faz isso? Como se faz? Escrevendo, pô. Você pensou nesse personagem, aí você começa a desenvolver isso naturalmente. Não tem uma regra também como fazer, né? Não fazer é foda, né? Mas você sabe que aquele personagem vai ter uma surpresa. Você vai construindo isso aos poucos, você vai soltando pistas, né? Durante a peça. Mas isso não tem uma regra também, entendeu? São pistas, né? Não são enigmas, né? Pistas. Uma pista para desvendar o enigma, né? Então é isso. O som, é que você já é diretor e dramaturgo, né? Mas quando você escreve, como você vai conduzindo
essa obra de arte, que ela não é só escrita, né, mas ela tem outros artifícios, né? Como que você trabalha? Eu acho que quando o cara é só dramaturgo, eu acho que ele pensa só no texto mesmo, né? É difícil. É que eu sou um cara que faz tudo, né? Eu sou ator, sou dramaturgo, sou diretor, sou iluminador, sou cineplasta. Então, eu penso em tudo, geralmente, sabe? Eu penso na música que vai entrar ali e como é que o ator vai andar ouvindo aquela música, sabe? De onde que a luz vai vir. Eu já tenho tudo meio na minha cabeça. Então, quando eu acabo de escrever a peça, ela está meio que montada na minha cabeça, assim, já, toda, né? Eu escrevi pensando naquele ator, que eu sei que fala desse jeito, eu sei que ele vai dar o tom de voz que eu preciso para esse personagem. E como eu tenho essa coisa de ler muita história em quadrinhos, desde pivete, então a história em quadrinhos ajuda muito quando você pensa em texto com movimento já, direção, luz, som, etc. Porque a história em quadrinhos, o desenhista distribui os personagens nos locais já, né? Que esse personagem fica mais no fundo, esse aqui tá no ombro dele, aqui, saca? É tudo meio... É uma coisa meio plástica já o tempo todo e com essa... É tudo muito definido. Então, como eu sou apaixonado por história em quadrinhos e por cinema também, então, quando eu estou escrevendo para teatro, eu penso muito em história em quadrinhos e cinema, né? Que tinha uma crítica de teatro que ela dizia que eu não gostava de julgar peças minhas nos festivais porque eu não fazia teatro, eu fazia cinema. Falava para todo mundo assim, não, quando tinha o debate, acabava a nossa peça, a gente ia sentar na beira do palco, que a gente tinha festivais de teatro, não sei se você lembra disso. Acabava a peça, você sentava na beira do palco, o grupo todo, e vinha o júri e falava as impressões deles. Nosso grupo sempre quebrava o palco, o júri, mas tinha grupos mais bem comportados que ouviam. O grupo que queria ganhar prêmio, né? Aí ouve, concorda, você tem razão, vamos mudar mesmo isso na peça. A gente geralmente mandava o júri tomar no cu. Que a gente sempre achava que sabia tudo, né? Não que a gente soubesse, mas a gente era muito mal educado mesmo. E aí essa crítica sempre falou isso, que ela começava o debate, ela falava, eu vou levantar, não vou jogar a peça do Mário, porque o Mário faz cinema, ele não faz teatro. Eu lembro quando a gente fez Inimigos de Classe, foi a primeira peça que eu não dirigi, que eu trabalhei só como ator, que o Celcinho que dirigiu. Ela ficou no debate e falou assim, agora sim, isso aí é teatro, né? E ela deu o prêmio para mim de melhor ator, né? Que o Celso que dirigiu, fez uma coisa bem teatral mesmo, tal. Então eu tenho esse estigma, né? Mas que me ajuda muito, que eu acho que eu fiz um teatro até hoje, assim, que as pessoas às vezes falam que... Tem muita gente que não gosta de teatro que gosta das minhas peças, né? Porque tem todas as referências de rock and roll, de quadrinhos, de cinema, e tudo misturado, assim, o tempo todo, sabe? E então tem muito amigo meu que é de banda de rock, que vem assistir a peça e fala, porra, eu adorei, então eu não gostava de teatro e gostei da sua peça, porque o cara identifica alguma coisa do universo dele, né? Então acho que é natural isso, assim. Então quando eu escrevo para teatro, eu estou pensando em tudo. Nunca é só na escrita do ano. Quer dizer, naquele momento é na escrita, para aquela escrita servir para todo o resto que eu pensei. Sabe? Porque se ele disser isso, ele não vai poder entrar por aquela porta. Se o personagem falar isso, eu não vou poder usar a música que eu quero usar. Então ele vai ter que falar outra coisa. Sacou? Eu quero usar aquela luz ali. Isso quer dizer que eu vou ter que criar um diálogo para a luz entrar por ali. Pá. Então, na verdade, às vezes o texto, os diálogos, estão servindo a uma concepção minha de cena. Tem muito isso. E a cena seria esses quadros. Como o Diderot fala, né? Que a gente tem que pensar o teatro como quadro, né? Você fala do quadrinho, né? A cena seria um bloco de quadros, né? Como... Talvez, né? Diderot pensa em quadros, eu penso em quadrinhos, né? Porque eu sou mais modesto. Né? Então é isso, quer dizer, eu penso muito em gostaria muito de pensar em Milo Manara, né? Mas se eu pensar em Milo Manara, eu vou me distrair, vou pro banheiro correndo. Então eu procuro pensar em Moebius, né? Em Ivo Milazzo, etc., que o Giancarlo Berardi, que são caras que não vão me distrair tanto do que eu estou escrevendo. Senão eu vou ter que botar um monte de mulher pelada gostosa em cena e não vou conseguir escrever.
Se eu pensar em Manara o tempo todo, pensar em Crepá, eu tô fodido. Né? Eu não posso pensar neles. Apesar deles desenharem muito bem. Claro, fechou. Então, para escrever, só escrevendo, né? Para você ser um escritor, ser um dramaturgo, não é dica, conselho de nada, né? Mas o que você falaria para quem está te ouvindo? Se você quiser falar alguma coisa, senão eu corto. Mas qual que é o incentivo, né? Para as pessoas, às vezes, elas serem mais verdadeiras no que elas escrevem, né? E não ficar querendo agradar o modismo ou alguma coisa. O Facebook está aí, então eu vou fazer uma peça só com o Facebook, né? Então, como que é você ser humano, né? Você ser humano dentro de uma peça e não estar a serviço do sistema ou de alguma outra coisa, né? Então, se você pudesse finalizar falando um pouco disso. Finalizando um pouco, eu diria o seguinte, cara, quer escrever com verdade, escrever com... Você tem orgulho do que você escreveu, não interessa se as pessoas estão gostando ou não, foda-se. Para de se preocupar com as pessoas vão gostar ou não. Não é dramaturgia, não é texto de Facebook que você tá, o cara fica pensando em quantas curtidas ele teve, sabe? Eu acho que escreva o que você acredita. Agora também, bicho, não escreva, sabe? Vai viver, cara, vai ler livro, vai ver filme, vai observar as pessoas na rua, sabe? Puta, vai viajar, caralho, sabe? Você fica pensando em escrever o tempo todo, precisa escrever. Eu acho que você tem essa compulsão por escrever, é natural, né? Aquilo que eu falei, você tá sentado aqui, tem uma ideia, você tem que correr ali, pegar o papel e anotar. Hoje em dia você anota no celular, né? Tem notas no celular, eu vivo escrevendo no celular, né? Mas, puta, mas você não pode ficar com essa coisa de eu tenho que escrever também, sabe? Às vezes não é não escrever, às vezes passar um mês sem escrever uma linha também, eu acho que pode ser bem saudável, desde que você esteja o tempo todo, né, se abastecendo para poder escrever, né? Porque quando você escrever, vai ser foda, porque você abasteceu tão bem, né? Eu acho que você passou no posto de gasolina e carregou tudo ali, tá tudo certo, tá com o tanque cheio, pô, sabe? Então eu acho que é isso. Maravilha, valeu.